Fala, meus queridos, tudo beleza? Tô gravando o vídeo mais espontâneo do canal, talvez aqui, porque me deu uma ideia na cabeça agora de gravar um vídeo mostrando um pouquinho de como funciona a minha vida, de, enfim, bater um papo pra vocês que são tarólogos ou que querem ser tarólogos. E quando eu digo ser tarólogo, é tarólogo como profissão. Não é assim, eu trabalho 8 horas por dia e jogo tarô à noite, meia horinha por dia ou final de semana, né? Tô falando de ser tarólogo, de vivenciar isso, assim, de extrair o seu fruto financeiro da vida através desse trabalho e viver mesmo, né? Como um tarólogo empreendedor, como eu gosto de falar, tá bom? Então, eu sei que algumas pessoas têm essa dúvida, já me perguntaram, rotina, decisões e tudo mais. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Assim, é um livro aberto aqui, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como funciona o meu trabalho, minha rotina e tudo mais. Talvez isso possa motivar algumas pessoas, talvez possa desmotivar outras também, porque também eu vou falar dos ossos do ofício, né? Mas, de maneira geral, eu vou mostrar como dá pra fazer acontecer e como a vida pode ser boa também, se você gosta disso, tá bom? Se você tá chegando de paraquedas aí, deixa sua inscrição no canal, tem muito conteúdo sobre tarô, não só tarô, pegando as cartinhas e jogando, mas também, ou ensinando sobre as cartas, mas também sobre a vida de tarólogo, o empreendedor tarólogo, né? A empresa tarólogo que você pode ser. E se você também quiser, me segue no Instagram se você não segue ainda. Inclusive lá você tem a possibilidade de me chamar no Close Friends, me chamar no direct e pedir para eu colocar você no Close Friends, que é onde eu posto conteúdo exclusivo para tarólogos, certo? Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Contando um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei a vida toda em empregos diferentes, mas sempre CLT, né? Trabalhei numa empresa de plotter, trabalhei um pouco no correio também, fui carteiro, por incrível que pareça. Mexia com cartas, pelo menos já, né? Tum, psh. Trabalhava com as cartas, mas eram as cartas de correio, eu entregava a carta. E fiz várias coisas diferentes. Trabalhei em escritório de engenharia, trabalhei em escritório de marketing, né? E meu último emprego, eu fiquei 8 anos numa faculdade. Estava trabalhando no setor de audiovisual, gravava as videoaulas lá com os professores, né? Trabalhei com audiovisual também a maior parte da minha vida, né? Desde 2007. E fiquei 8 anos nessa empresa. Em 2021, me veio esse as de paus, tá? Me veio esse as de paus que foi essa vontade de sair e viver da minha forma, empreender, né? E aí eu não recuei perante o desafio. Eu sei que não é fácil ter a coragem de se demitir. Ia fazer 8 anos, né? Não cheguei a completar 8 anos, mas estava fazendo 8 anos que eu estava naquele emprego. Eu tinha assumido a liderança do setor, eu era chefe lá da videoaula. E tinha um salário bom, tinha um trabalho bom, um ambiente de trabalho maravilhoso, né? E, putz, assim, foi muita coragem, né? Eu lembro que quando eu comuniquei meu setor, inclusive, eu falei pra eles, né? Eu tenho 1 milhão de defeitos, mas uma coisa que eu posso me orgulhar é a minha coragem. E aí foi aquela choradeira no setor, todo mundo chorando, inclusive eu, que sou chorão pra caramba. E é isso, né? Fiz a partida em dezembro de 2021, acabei ficando, depois que eu comuniquei a minha gerência, eu fiquei 2 meses e meio ainda, para que a gente pudesse treinar um novo chefe e contratar uma nova pessoa lá para o setor de audiovisual. E aí, em 2022, eu comecei a empreender. E aí, as pessoas acham que ele saiu para virar tarólogo. Não! Eu já jogava tarô, já fazia atendimento, tudo bem. Mas eu saí para viver de marketing digital. Eu fiz um curso de copyright, paguei uns R$ 3.000 naquele curso, fiz o outro também de 3 mil e pouco também, que era de marketing digital. E falei, eu vou ser copywriter. Por quê? Porque eu sempre gostei de escrever, sempre considerei que eu era um cara que tinha boas ideias, tinha uma certa criatividade, né? E tinha uma certa persuasão, às vezes, para conseguir mostrar os benefícios de um produto ou algo nesse sentido. Então eu falei, vou me dar muito bem com isso. Peguei um trabalho de copywriter lá de uma empresa que pagava pouquíssimo, mas me ocupava pouco tempo também. E falei, agora eu vou pegando projetos e tal, né? E eu comecei a entrar em projetos diferentes com amigos meus, né? Cursos diferentes, robótica, maternidade, fotografia. Até que eu comecei a entrar em contato com pessoas dessa área de terapia, porque eu sempre me sintonizei com isso, né? Então eu já fiz também projetos com numerólogas, com iniciações em ciências ocultas, um monte de coisa diferente. E adivinha só, todos os projetos deram errado. Tudo deu errado pra mim. E em maio de 2022, meu dinheiro estava acabando, e eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? E eu lembro que eu deitei no sofá da minha sala aqui um dia e falei, Deus, me dá uma luz, cara, que eu tô perdido. Me manda um sinal, qualquer coisa, que eu tô ficando desesperado. E eu cochilei, tava muito cansado, trabalhava muito e ganhava pouco, né? Então eu cochilei.
E aí, quando eu acordei, eu cochilei com o celular assim, encostado em mim. E quando eu acordei, ele tava me incomodando. Eu acho que eu acordei porque tava me incomodando. Aí eu peguei ele e tinha uma mensagem de uma consulente minha pedindo pra fazer uma leitura mensal pra ela. E eu não tava focando muito no tarô, porque eu achei que o tarô não fosse bancar os meus custos, né, de vida. E aí eu falei, poxa, eu pedi um sinal e chegou isso, quem sabe? E aí em maio eu resolvi dedicar um pouquinho mais pro tarô, né? Inclusive, em maio eu lancei meu primeiro curso, em maio de 2022, que é o Profissional do Tarô. E os cursos que eu tava fazendo copy, fazendo tráfego pago, um monte de coisa, não vendiam os cursos das outras pessoas, vendiam muito pouco. E esse curso que eu fiz Profissional do Tarô vendeu dois, sem eu nem divulgar, não sei da onde, até hoje não entendo. Né? Os dois primeiros alunos, nunca esqueço, né? O Luciano e a Tânia, compraram esse curso assim, ó, não sei da onde, cara. E era um curso que na época tava R$ 250. E aí eu falei, putz, acho que tem alguma coisa aí. Então acho que o universo me colocou nesse caminho, tá? Enfim, isso é mais por conta de curiosidade. Mas como funciona a minha vida desde então? Ah, só pra terminar essa história, né? Em maio eu comecei a focar mesmo no tarô, né? E na verdade, em março de 2022 eu comecei a anotar os meus ganhos mensais com o tarô, que na época tava tipo R$ 800. Em maio devia estar uns 2.000, 3.000. E aí ficou nessa faixa, 2, 3, tal, assim. Às vezes, né? E não tava suprindo minhas necessidades, né? Financeiras. E aí, em novembro, numa baixa, assim, eu tava desesperado, já pensando o que eu ia fazer da minha vida, se eu tinha que voltar pra minha antiga cidade, pedir meu emprego de volta. Em novembro, eu desbloqueei alguma coisa ali da prosperidade e fiz R$ 5.900. E eu falei, puxa, agora foi fora da curva, foi acima, né? Mas que legal. Aí, na hora que eu vim em dezembro, eu fiz 6, em janeiro eu fiz 7, em fevereiro eu fiz 7 de novo, e foi crescendo. Aí eu percebi que não era um ponto fora da curva, era só para cima, só para frente, né? Claro que a gente tem oscilações, né? Quem empreende sabe disso. Mas eu consegui me estabilizar desde novembro de 2022 e vivo disso hoje, né? Então, como que funciona? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do meu espaço, tá? Às vezes a pessoa pergunta, tem que ter quanto de investimento para ser tarólogo, né? E na verdade não tem, assim, é muito pouco, né? O que eu tenho hoje? Vou mostrar para vocês. Tá uma bagunça aqui em casa, gente. Tô mudando de casa, inclusive. Esse vai ser um dos últimos vídeos que você vê nessa casa minha aqui. Tem uma série de vídeos que eu vou lançar semana que vem que vão estar aqui porque eu já gravei, tá? Mas em breve vão ter vídeos na casa nova, tá bom? Um novo ambiente aqui um pouquinho melhor, eu espero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha mesa, que é a mesa onde eu jogo tarô, tá? Aquele celular ele tá com defeito ali, mas é um segundo celular que eu comprei também por conta do meu trabalho, tá? Então é uma mesa de madeira que nem tem cadeira, porque eu uso a mesma cadeira que eu tô sentado aqui agora. E essa mesa aqui, que é a minha mesa de trabalho, tá uma bagunça total, generalizada, como você pode ver. Ah, Renan, tem que se organizar pra você tarô. Não, não tem. Olha como é que tá a minha mesa. Tudo bem, como eu disse, estou de mudança de casa, tá uma bagunça aqui. Mas essa aqui é a minha mesa, onde eu tenho o meu notebook. Eu tenho um notebook com dois monitores para poder trabalhar melhor. Eu gosto, porque para gravar vídeos é melhor. Então, se eu quiser, por exemplo, compartilhar uma tela, eu consigo compartilhar uma tela com vocês. Estou ouvindo Léo Rojas aqui no Deezer, né? Então, eu consigo compartilhar com vocês e olhar mais coisas, fazer workshops, gravar as aulas. Para mim é útil, né? Dois monitores. Então, o notebook e o monitor separado. Tenho minha webcam, meu microfone, porque eu gravo conteúdo, eu tenho, né, meus cursos e tudo mais. Mas se você não tem isso, você precisa só daquela mesa ali do lado. Ou nem isso, porque eu comecei jogando tarô na minha cama, no chão do quarto às vezes. Né? Tem até uma foto minha que eu tô lá num colchão jogado no chão. Eu tô em cima do colchão com as cartas espalhadas. Do meu lado tá meu filho, uns brinquedos do meu filho ali, e tá tudo bem, estamos fazendo leitura e é isso. Então, ah, cuidado com esse pensamento de que você precisa de muito investimento. Enquanto não tiver meus cristais, minhas velas e tudo mais. Cara, isso pode ajudar, pode fortalecer de acordo com as suas crenças, mas o que você precisa mesmo é esse daqui, ó. Só isso. E digo mais, não tem dinheiro para comprar um tarô, porque hoje em dia a gente acha tarô de R$ 30 aí na internet. Não tem dinheiro para comprar um tarozinho? Pega um baralho normal, de truco, pega dois baralhos, na verdade, que tenham o mesmo fundo, e reescreve as cartas, tá? Claro, você pode deixar do As até o 10 e você pode deixar todas as cartas do baralho normal. Você vai ter que adicionar os cavaleiros e adicionar os arcanos maiores. Então você escreve por cima, enfim, dá um jeitinho lá e cria seu próprio tarô, sabe? Quem quer consegue fazer, dá um jeito, gente. Ah, nada esse desgaste todo, essa dor toda que às vezes a gente coloca, né? A gente tem que pensar que às vezes quando a gente fala, eu não sou tarólogo ainda porque eu não tenho a minha toalha pra jogar tarô. Cara, eu não tenho toalha pra jogar tarô até hoje. Jogo na mesa direto. Não sou tarólogo porque eu não tenho isso e aquilo. Às vezes, a gente tem que pensar se às vezes não é o nosso ego
querendo nos deixar numa zona de conforto. O nosso medo de mudança, nosso medo de crescimento. Porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você vai começar a jogar tarô, você tem que arcar com essa coisa, você tem que bancar isso daí. Então, às vezes, você pode estar sentindo um pouquinho de medo e esse medo começa a criar desculpas na sua cabeça. Quantas pessoas já me falaram assim: ah, Renan, eu queria tanto ter um canal no YouTube, só que eu tenho que comprar primeiro, montar o meu mini estúdio, comprar um ring light. Eu não tenho um ring light até hoje, cara. Gravei dezenas de cursos, cara. E antes de ficar no tarô, eu já trabalhava com produtos, já gravava conteúdo, fiz um monte de coisa na minha vida. E assim, ó, com o quê? Com um celularzinho, ó. Você tá no seu bolso, você pega, tem uma câmera aqui, pra quem não sabe, você sai gravando, você sai postando. Então é claro, gente, eu não tô falando isso no sentido de desleixo, ah, faz de qualquer jeito. Não é isso. Tô falando pra você, faz com as condições que você tem. Como dizem por aí, entende? Primeiro você começa, depois você melhora, não é verdade? Então eu comecei jogando tarô na minha cama e era só isso. Agora eu tenho um notebook, tenho um monitor aqui grande, tenho um microfone, webcam, eu tenho, né, duas mesas separadas, tenho uma cadeira confortável para poder trabalhar. Enfim, depois você vai melhorando. Mas se eu não tivesse começado lá naquela época, esperado toda essa parafernália aqui, adivinha? Estaria no meu antigo trabalho, trabalhando com vídeo. E, enfim, teria talvez, né, deixado morrer esse sonho do tarô, tá? E os atendimentos? Bom, faz mais de um ano que eu tô com a agenda fechada para atendimentos. Mas como é que funcionava? Antigamente eu atendia aqui em casa, tá? Então, essa era a minha mesa de atendimento, com uma cadeira de um lado, uma cadeira do outro, tá? E tem essa entrada aqui na minha casa, tá? A pessoa vinha por aqui e eu recebia ela aqui e fazia meus atendimentos normalmente, tá? Mas eu preferi parar com atendimentos presenciais, até mesmo com os atendimentos online, por uma questão, assim, que para mim as caixinhas estavam dando mais certo do que os atendimentos. Financeiramente falando, não estava valendo mais a pena, né? E pensa comigo, assim, nas caixinhas, uma caixinha que eu fazia, eu conseguia R$ 1.000, R$ 1.200, que era um dia de trabalho. Num dia cheio de atendimentos, eu conseguia R$ 400, R$ 500. Porque você vai fazer um joguinho R$ 55, vai fazer outro 80, vai fazer uma perguntinha de 28. Você vai fazendo vários, vários, vários. Não consegue juntar o mesmo montante de dinheiro. Além do que, para fazer atendimento, tem que a pessoa chegar para você, conversar, agendar. E aí você faz atendimento, a pessoa faz um monte de perguntas, você responde no dia seguinte. Então tem um trabalho antes e um trabalho depois que nas caixinhas geralmente não tem. Então, eu precisava de tempo para dedicar para os meus cursos, para minha criação de conteúdos, que envolve inclusive esse canal do YouTube, né? E aí eu resolvi encerrar os atendimentos particulares. E hoje eu atendo segunda e quinta, através do meu Instagram, nas caixinhas de perguntas. E terça, quarta e sexta eu dedico para o YouTube, né? Hoje, por exemplo, é uma sexta-feira, fiz uma caixinha de perguntas ontem, hoje estou aqui gravando vídeo para vocês, né? E essa é a minha rotina hoje. Pontos positivos. Trabalho de casa, aqui é a minha casa, né? Um coisinho do meu filho aqui atrás. Então, meu filho não tá aqui hoje, tá na casa da mãe dele. Mas geralmente tá aqui em casa. Então, enquanto eu tô aqui gravando conteúdo, fazendo leitura, ele tá lá jogando o videogame dele, tá curtindo, tá vivendo a vida dele, fazendo dever de casa. Aí eu paro, levo o menino pra escola, volto, busco, tal, dou banho, dou janta. E tá tudo certo. A vida que segue assim, na paz de estar em casa, né? E no horário que eu quiser, nos dias que eu quiser. Por exemplo, nesses dias de mudança de casa, eu vou fazer a mudança na terça, vou organizar minha casa na quarta. Então, terça e quarta não vou gravar conteúdo pro YouTube, por isso que eu já deixei tudo preparado pra semana que vem. Não vou me preocupar com nenhum tipo de trabalho. Eu vou fazer minha caixinha na segunda, terça-feira eu faço a mudança de casa, quarta-feira eu me organizo, quinta-feira eu faço outra caixinha. Então tá tudo certo, tá? Assim, tá tudo certinho, a gente consegue se organizar nesse sentido, tá? A questão principal, eu acho, é essa liberdade de tempo, essa liberdade geográfica, essa liberdade de você fazer as coisas do seu jeito, tá? Porém, nem tudo são flores. Então aqui eu vou entrar na parte talvez mais importante desse vídeo, mas que vai servir como alerta, talvez, para você que está querendo fazer isso, né? Existem muitas dificuldades, muitos desafios para quem quer viver isso. E assim, isso é muito importante a gente olhar. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma conta de padaria aqui. Vamos supor que você tem um trabalho onde você ganha R$ 2.000 por mês, que é um salário muito comum de se ter hoje em dia, né? O pessoal muitas vezes ganha mais ou menos isso. Agora, vamos supor que você quer viver do tarô e você cobra R$ 80 uma consulta. Uma leitura que você faz aí, seja em 1 hora, meia hora, um tempo de Afrodite, uma leitura por chamada de vídeo, não sei. Se você faz 2 leituras por dia, você tem 160. Se você trabalha 20 dias no mês, você tem R$ 3.200. Conta de padaria, tá? Trabalhando 20 dias, ou seja, não trabalhando sábados e domingos, pegando dois atendimentos somente, de segunda a sexta. Você tem
mais de 50% a mais do que o seu salário, né? Lembrando que se você tem um salário de 2.000, na verdade você está ganhando ali uns 1.800, 1.700 líquido para você. Renan, mas o que me garante que eu vou ter esses 3.200 reais por mês? Nada. E esse é o ponto, tá? Porque quando a gente pensa assim, para mim vale a pena sair do meu trabalho, porque, poxa, eu ganho 2.000, se eu fizer 2 rendimentos, eu ganho 3.200. Mas vai ter mês que você vai ganhar R$ 1.000 só. E isso tem que ser levado sim em consideração, porque nós somos adultos, nós temos despesas, nós temos responsabilidades. Eu tenho filho, então assim, eu não posso deixar faltar nada aqui em casa, né? E isso é muito sério, gente. Então, assim, a vida tá aí para ser explorada, brincada, pra gente se divertir, pra gente ver, descobrir coisas e correr atrás, mas é para ser levada com seriedade também. Então, se você pensa em pedir demissão para viver do tarô, porque você descobriu numa conta de padaria que fazendo 2 leituras por dia você tem 3.200 por mês, cuidado. Tenha uma reserva de emergência, converse com o seu serviço, pega um seguro-desemprego, pega um acerto, pega qualquer coisa para te segurar por um tempo enquanto você se estabiliza. Porque do lado de cá não é tão fácil, não. Tá bom? Então, assim, esse é um papo sincero para vocês. Renan, dá para ganhar mais dinheiro? Dá, tranquilo. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu ganhava 3,5 mais ou menos lá no meu antigo trabalho. E quando eu comecei a ganhar 5, 6, 7, 9, 12, 14, às vezes num mês, falei, putz, cara, que coisa incrível. Fazer isso com minhas próprias mãos, né? Só que aí tem várias questões. Você tem suas despesas. Por exemplo, quando eu estou rodando curso, tem o meu tráfego pago. Eu tenho despesas, às vezes, com descontos que eu dou para as pessoas. Tenho despesas em comprando novos decks, novos aparatos, webcam, microfone, etc. Então, assim, a gente vai estar sempre reinvestindo um pouco desse dinheiro, né? Não é tão simples assim. A vida de CLT, ela tem suas comodidades, né? Qualquer coisa, fiquei doente, beleza, você está segurado, você tem lá o seu afastamento, INSS e tudo mais. E eu, quando peguei dengue, eu fiquei muito doente em junho de 2024, foi o mês que eu tive menos rendimento, porque eu não estava abrindo caixinha, não tinha condição, cara, de pegar no tarô. E fazer o quê? Né? Ossos do ofício. Então, se você quer empreender, quer sair do CLT, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma reserva de emergência, ter um dinheirinho ali. E uma reserva de emergência que seja alimentada mensalmente. Porque você nunca sabe quando vem uma crise, você nunca sabe quando vão te cancelar no Instagram, quando o seu Instagram vai bugar, vai ser hackeado, quando você vai perder o seu celular, vai deixar de fazer atendimentos, quando você ficar doente, ficar um mês sem atender, você nunca sabe o que pode acontecer. Então você precisa ter uma reserva de emergência, porque, como eu disse, a vida tem que ser levada com seriedade. Trabalho é coisa séria, dinheiro é coisa séria, nós precisamos disso. Tem pessoas, às vezes, que dependem do seu dinheiro também, como no caso do meu filho, né? Então, isso tudo é muito importante, tá bom? Mas quem quer dar o salto, eu falo que do lado de cá é muito bacana essa liberdade de trabalhar dentro de casa, de ficar perto do meu filho, de ter os meus dias, por exemplo. Tem dia que eu tô estressado, assim, numa quarta-feira eu falo, quer saber? Vou vazar, vou pra outra cidade, vou pra um shopping, vou pro meio do mato, vou pegar uma cachoeira, vou fazer qualquer coisa da minha vida, mas eu faço isso quando eu quiser, entendeu? E, por exemplo, eu sou o cara que odeia viajar em épocas de temporada, porque é cheio de gente, eu não gosto disso. Então eu vou ali no meio de semana, em qualquer canto que eu conseguir achar, enfim, eu consigo ter essa maleabilidade que pra mim é muito importante na minha vida. Bom, gente, eu poderia falar mais 2 horas sobre isso, mas eu não queria fazer um vídeo muito grande, então eu vou meio que encerrando por aqui, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida, quer falar um pouco mais, quer que eu fale um pouco mais sobre isso, deixa nos comentários. Ou eu respondo o seu comentário, ou eu gravo um outro vídeo sobre isso. E eu tenho um último recado para você que ficou até o final desse vídeo, que é o seguinte: existem ferramentas, existem mecanismos que nos permitem fazer essa transição de maneira mais fácil, né? E eu gosto de dizer que essa aqui é uma guerra. E é uma guerra que vale a pena guerrear. É a segunda guerra que mais vale a pena guerrear. A primeira é meu filho. A paternidade nada tira, né? Mas o meu trabalho é muito importante para mim também. E como um cara que já tem aí uns 3 anos ou mais, né, de experiência nessa guerra, de sair do CLT, né? Porque eu já jogava tarô antes, mas eu falo de viver disso, né? Eu construí um manual de sobrevivência para que você possa sobreviver também. E esse manual que está aqui no primeiro link na descrição, tá bom? Se quiser conhecer, dar uma olhada, são 44 diretrizes muito importantes que eu senti na pele cada uma delas, tá? E talvez é um e-bookzinho baratinho, talvez esse simples guia pode, ó, despertar muita coisa em você e te ajudar nessa caminhada, tá? Um dos meus maiores propósitos nessa minha vida não é somente jogar tarô e ajudar as pessoas, claro que isso também faz parte,
mas eu também quero ajudar tarólogos. Eu quero ajudar pessoas a saírem da situação que eu já estive, CLT, e estar na situação que eu estou hoje, de trabalhar dentro de casa, de ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, tá? Então isso para mim é muito importante, que eu senti na pele isso tudo, e é por isso que eu forneço material também para que vocês possam dar esse salto. Beleza? Tá seguindo no Instagram? Não tiver seguindo, segue lá, hein? Pelo amor de Deus. Também não esquece daquele like, aquele comentário, aquela inscrição, esse blá 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 todo. Ah, Renan, mas todo dia eu ouço isso, like e tal. Cara, você mas para um pouco esse vídeo, clica no botão do like, pelo amor de Deus, porque isso é tão importante pra gente, gente. A gente tá já tô nesse piloto automático, né? Ah, o cara tá pedindo like no vídeo, você nem até esquece de dar o like. Mas pode dar que não dói, eu garanto, tá? O like, tá bom? Outras coisas aí é individual. Mas o like ajuda muito a gente que está aqui criando conteúdo gratuito na internet, beleza? Bom, gente, é isso então. Agradeço aí a presença de todos. Que Deus abençoe os caminhos. Que vocês consigam realizar seus sonhos como tarólogos, tá? A passagem não é fácil, mas a vista do lado de cá é muito bonita. Então, se você quiser colar, só chegar que tamo junto, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.